Agora, Inova Esporte Clube. Inova Esporte Clube, a emoção do esporte. Inova Esporte Clube, ao vivo e a cores. Inova Esporte Clube, a resenha da pré-eleição e da pós-eleição. Que isso, seu juiz? Inova Esporte Clube, a resenha da bola redonda, de pau e até da bola quadrada do Kiko. Você está ligado na rádio Inova FM 87.5. Vamos abrindo o Inova Esporte Clube desta terça-feira, dia 21 de março de 2023. Agora aqui na Serra Gaúcha são 19 horas e 1 minuto, também no Brasil, né, eu acredito. E aqui a gente está com a temperatura de 23 graus. E sempre com aquela possibilidade de chuva. Hoje abriu o programa de manhã aí falando que o tempo está bastante instável e deve se manter assim até o final da semana. Vamos para os integrantes da mesa de hoje, começando pelo nosso André Stil, que esteve ausente semana passada. Boa noite, André. Boa noite, Matheus. Boa noite, Fernando. Boa noite. Vamos àquela trilha? Vamos àquela trilha, né? Tem, né? Tem. Boa noite, pai Clavé. Boa noite, Fernando, Matheus, André, amigos do Inova Esporte Clube, Sóstenes e família presente. E estamos mais uma vez aí para falarmos sobre gauchão. E não do Macumba, né? Olha, eu acho que pro próximo sábado o Grêmio vai precisar de uns passes, né? Olha, tem que benzer aquela arena lá. Vai estar feia a coisa. O Sam trabalhar contra o Grêmio. Vou abrir o terreno lá na frente da arena. Em sentido as terras da mãe lá, tem uma encruzilhada, tá? Se precisar. Não, olha, eu já vou na Piá aí agora amanhã e comprar um... Mas leva alguma coisinha preta, junto. Leva uma coisinha junto, porque o teu Soares, o que esse homem erra de pênalti, pelo amor de Deus. Vamos falar ainda sobre isso daqui a pouco. Mas assim, o Soares tem que aprender a bater pênalti com o carinha lá do Ipiranga, né? Pô, é verdade. Olha o guri lá. Boa noite, Matheus Santos. Boa noite, muito boa noite ao Eloir, ao André Stil e a você, Fernando, e a todos os ouvintes aí do nosso querido programa Inova Esporte Clube. Mais uma terça-feira satisfatória aqui nessa mesa, falando de esporte, divertindo um pouco aí e dando algumas risadas e trazendo informações verídicas também aos ouvintes, né? Maravilha, vamos às notícias de hoje, as notícias aí, algumas do final de semana e algumas notícias de hoje. Carlo Ancelotti é o nome predileto da CBF para substituir Tite como técnico da seleção brasileira. O grupo da seleção brasileira começa a se reunir para o jogo contra o Marrocos no sábado às 19 horas. Dentro do Colorado, René sofre lesão muscular e vira dúvida para a semifinal contra o Caxias. No tricolor, o Fábio e o PP devem desfalcar o Grêmio contra o Ipiranga e Cristaldo ainda é dúvida. Depois de passar do São Paulo, Água Santa vence o Red Bull Bragantino nos pênaltis e vai à final do Paulistão pela primeira vez.
a equipe terá que enfrentar só o Palmeiras. E aqui na nossa região, o GWM Estruturas Metálicas é bicampeão da 4ª Copa Encosta da Serra de Futebol 7. Essas são as nossas primeiras notícias, André, que me dê uma olhada agora aqui. Água Santa, né? Lá em São Paulo. O Grêmio vai precisar de uma água benta. Eu vou dizer que o Água Santa aí vai estragar a festa do Palmeiras, hein? Deixou chegar, chegou. 2011 esse clube aí, 2000, que ele se profissionalizou. É um clube bem novo. E ele tá fazendo um trabalho bacana, né? Tirou gente grande aí. Começou com o São Paulo, né? Tirando o São Paulo, a gente até comentou na semana passada, estava bastante desfalcado. Agora venceu o Red Bull Bragantino, que já tinha perdido pro Ipiranga, né? Na Copa do Brasil. O Bragantino caiu 2 vezes. E será que ligou o sinal de alerta já pro pessoal do Bragantino? Acho que sim, hein? Porque ter perdido pro Ipiranga já foi complicado, né? E agora caíram fora na semi no Paulista. Daqui a pouco começa o Brasileirão, né? Isso aí. E a gente sabe que quando não arranca bem ali, o final pode ser trágico, né? Começa... E esse ano é o Brasileirão mais difícil. A gente já no ano passado, quando saiu os classificados da B, esse campeonato brasileirão aí vai ser um dos mais equilibrados. Eu também acho, vai ser Pode muito ter equilibrado. lá Vai ser muito equilibrado. Olha, tira ali o Palmeiras e o Flamengo, que talvez ainda tem uma certa distância. Se bem que o Flamengo não desencanta, né? Ele tem plantel, mas não consegue fazer time. O Flamengo então, vai... só o Palmeiras. O Flamengo né? vai E o resto pagar. é tudo muito parelho ali. O Flamengo vai pagar, ele vai levar um castigo, porque eles deram uma picotada legal no Dorival, né? E agora estão pagando. Esse homem aí que veio, de repente não seja culpa dele. Ele pode ser um bom treinador, mas português. É isso. Mas ali no Flamengo não tá dando liga, né? E já perdeu o Mundial, caiu em outras competições também, perdeu pro Palmeiras a Recopa, então. Sabe que eu até esses dias eu estava pensando uma coisa. Será que não está também chegando a hora do Flamengo se reformar, se remodelar? Olha, lá pelas tantas ali pode não ser só técnico também, hein? De repente, um time que tem nomes, mas que não rende em campo. Então daí é só nome. Parou de correr um pro outro, né? É exatamente isso. Ali é todo mundo quer ser estrela e não aparece futebol. Em campo, tu vai olhar a escalação do Flamengo, é um baita de um time. Mas tu olha em campo, tu não vê resultado para esse baita time. Então, olha, eu não sei se de repente ali o problema não é só técnico. O problema é plantel e de repente reformular aquele plantel. Aí botar um sangue novo ali. Aí tem uma historinha do Luxemburgo. O Luxemburgo foi pro Real Madrid. Aí, primeiro jogo, Ronaldo, caixa, gol, tudo lindo, maravilha. 3, 4 jogos com uma coisa mais linda que a outra. Aí deu um jogo lá, o time não tava bem, tirou Ronaldo e Zidane. Os dois saíram na boa, né? Daí o diretor de futebol chamou o Luxemburgo, você não pode fazer essas trocas, porque o torcedor vem para olhar esses jogadores jogar, né? Sim. O que aconteceu? Passou mais uns 2 jogos, o Luxa caiu. Tu vê como é que é, né? Então... Não, mas quando tem assim muita estrela, acontece isso. O jogador acaba sendo a principal figura, aquela estrela ali, a principal figura de todo o resto. Eu tenho uma concepção bem desenhada em relação ao Flamengo. Eu acho que foi a primeira equipe que realmente se montou dentro do cenário brasileiro, repatriando jogadores de fora, jogadores com nome, como se diz, né? Mas sobrinhas da Europa já, né? Então, só que assustou bastante o cenário no futebol brasileiro. E eu acredito que os times em si respeitaram muito o Flamengo. E a ideia daquele cara do Jorge Jesus era um futebol diferente. Montou um Flamengo que jogava diferente do que nós estávamos acostumados. Já não funciona mais no cenário do futebol brasileiro, esse molde. E aí o português vem, esse novo aí,
para mim ele não é um técnico ruim, mas ele é ousado demais. O Flamengo pode ter todas as estrelas, mas não é esse time que precisa jogar de certa maneira encaixadinho. Quando começa a inventar muita coisa, puxar muita peça, só o nome não vai jogar. Então tem que ter um molde, eu acho, muito ajustado, tático, um esquema, os jogadores, vestiário, toda aquela questão é diferente. Tanto que o Renato passou por lá e não conseguiu tirar muito leite dali, né? Com toda a malandragem do Renato. Com toda a malandragem do Renato, não conseguiu também formar um time ali naquele Flamengo. Então eu acho hoje... Sabe uma coisa? Olha, eu vou dizer um negócio aqui, ó. O futebol carioca é diferente do futebol brasileiro. O futebol carioca tem aquela cultura ali do carioca. Então, se vem um treinador de fora e não consegue entender bem como é que funciona aqueles times ali do Rio, ele não se dá bem. Porque são estilos muito diferentes, né? Até a cultura é diferente. O carioca é uma pessoa assim mais alegre, descontraída, muitas vezes mais parceiro, mais parceirão pra festa, esse tipo de coisa. E daí de repente, quando começa a cobrar muito cara para no rigor, assim, para render, para render, a coisa não anda, né? Isso me lembra que de repente o Tassiano, o glorioso atleta do Grêmio, ele na Bahia ele se dá melhor lá. Agora eu tava até já estamos entrando, né? Já tá, pode andar. O troço tá indo. Pode andar. Eu li uma notícia hoje que o Bahia teria um certo interesse no Tassiano. Opa, aqui. O Bahia teria um certo interesse no Tassiano. E eu tô já... Tu já tá escalando ele lá? Não, já tô rezando para que isso aconteça. E se eu fosse a direção do Grêmio, dava o Thiago Santos de brinde. Leva junto, assim, de brinde com o Tassiano. Leva o Thiago Santos, pelo amor de Deus. Compre pague dois. Ao contrário. Compre leve dois. Calma, é um programa só, gente. Promoção de Páscoa. Uma promoção de Páscoa aqui do sul do Brasil. Compra um jogador. Aqui eu até tenho a notícia. Mas daqui a pouco leva 3. O Bahia, porque o Bahia ele virou... A gente faz uma planinha e o Bahia, como a gente sabe, o Bahia virou, né, uma empresa... Uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol. E eles têm interesse, provavelmente deve ter dinheiro lá, pelo Ademir do Atlético Mineiro. E também jogador. E o Tassiano do Grêmio. Estão entre os principais alvos da diretoria tricolor baiana. O jogador do Galo é quem está mais perto de vestir vermelho e azul, porque, eu até li todo o texto hoje, a direção do Grêmio até teria interesse em liberar o Tassiano. Mas o bendito seja Renato colocou alguns entraves. O Renato tem interesse que o Tassiano fique. Capaz. Olha. Que novidade. Mas vai perder a chance de mandar esse cara para bem longe, tipo. Capaz que o Renato quer que o Tassiano fique. Calma. E o Thiago Santos provavelmente também, né? Pô, acho que o Thiago Santos, o Matheus queria trazer ele pro Gramadense, né? Que daí eu até considerei assim uma falta de consideração, de respeito com o Gramadense, de trazer ele para cá. Olha, eu acho que nem para pro Nova Petrópolis aqui, né? Tipo, André. Não, aqui para Nova Petrópolis perde para os do Linha Brasil, então não pega a vaga nem do Linha Brasil, do aberto, do Encosta. Pelo menos vai para o Linha Brasil jogar um aberto no Encosta, Falando em aberto, vocês sabiam, cara, que eu fiquei sabendo que o Jean-Pierre tá assinando amador aí. Olha! Time amador, né, de futebol. Breaking news aí. Fala essa aí, o Jean-Pierre teve outra historinha que ele jogou um futset numa quadra em Porto Alegre. E aí mas quem é isso aí, mãe? O pessoal não reconheceu na hora, mas diz que o rapaz é muito diferenciado de todos os peladeiros, assim, mas que realmente profissional não quer. Que ele tem um potencial fenomenal, mas que a cabeça dele pro profissional não ajuda, né? Dizem as informações aí das nossas
andadas no futsal, aí diz que ele anda assinando aí para jogar amador em campo aí. Regional aí, parece que aí pro lado de Lajeado. Pois é, o empresário dele estava tentando colocar ele no exterior, mas de repente pode estar meio difícil, né? Mas vou te dizer uma, cara, vai ganhar dinheiro no amador. O amador paga, claro, não comparado ao que ganhava na profissional, mas é um... Agora vamos combinar, né? É lamentável o que aconteceu com o Jean-Pierre. O Jean-Pierre era um Depois, atleta que tinha... O comentarista, o Tostão, que foi da seleção brasileira de 70, que até há pouco tempo agora era comentarista de futebol lá no canal lá de Belo Horizonte. Ali naquela época ali que o Jean-Pierre estava despontando, que tirou inclusive o Luan da titularidade, pô, o Tostão chegou a dizer assim uma vez, tu vê só, né? Disse, olha, tá surgindo aí um novo Ronaldo, um novo Garrincha, um novo aquele... Rivaldo. Rivaldo. Por causa da estrutura da estrutura e pelo posicionamento, esquerda. toque de bola, meio armador. E tu vê agora o que acabou acontecendo com Não o quis Jean-Pierre, mais, né? Não quis mais. Isso Só aí pode, perdeu o interesse. Então... Eu não sei quanto tempo ele tinha de contrato com o Grêmio, mas acho que é mais um ano que ele tinha. Ele parece que tinha até o final deste ano. Tinha contrato Foi um com o Grêmio. rolo muito grande. Foi, né? daí... Aí ele teve aquele problema de saúde. Aí ele foi pro Avaí, não deu certo. O pai faleceu. Aí ele voltou, conselheiro dele. queria treinar no Grêmio, continuar treinando no Grêmio, mas aí o Grêmio não queria que ele integrasse, porque ali assim, né? Tu tá trabalhando num ambiente onde estão os profissionais, né? Então não tinha como integrar ele ali junto com os profissionais, e aí... Eu não sei mesmo ele tendo contrato ativo... Eu sei que ele, até o final do contrato, ele tem direito a algo em torno de 1 milhão ou 2 milhões e alguma coisa. Tanto é que o Grêmio, no acordo aí, parcelou. Parece que o Grêmio está pagando assim em torno de 200 e poucos mil por mês, até chegar no final do... Então, o acordo foi esse, ele vai receber tudo que ele receberia até o final do contrato, de forma parcelada agora, e o Grêmio vai pagando. Ele tem uma graninha entrando aí, mas daqui a pouco termina isso aí, né? Mas não é graninha, não. Se ele tinha 2 milhões por receber aí, eu acho que se ele cuidar um pouquinho, ele... Ah, sim, claro, não é... Ele tem uma renda boa, né? Vitalícia, né? É uma grana boa. Resta saber se ele vai conseguir, né, administrar bem isso aí. Eu queria jogar 3 anos assim também, me aposentar desse jeito e ficar ganhando, né? Ele vai sair a passear pelo interior, aí jogando no amador. Entraria num outro papo de como é que é a gestão. Não. Contratos. É a condição do jogador, né? A gente estava falando semana passada nessa parte da base, como assim o jogador ele sai de uma base, como pode ser o exemplo do Gramadense ali, vai para um time que já tem uma estrutura maior, o Juventude, ou até mesmo uma dupla Grenal, e aí começa a ganhar muito dinheiro. E assim, mudar muito rápido. É muito rápido. Primeiro contrato tu ganha R$1.000 num dia, no outro tu tá ganhando 100, 200 mil, dependendo de que faixa etária que tu tá. Então, assim, é uma troca de nível, não é nível social, é de estrutura, porque daí tu vai comprar apartamento, tu vai comprar carro, tu vai ter outros locais, tu vai sair com os jogadores que são mais velhos, e esses já têm um outro estilo de vida, né? Então é uma mudança muito brusca desses jogadores, né? Pode ser que até ele se atrapalhou até no psicológico mesmo, né? Exatamente. Ele é um guri que ele a gente sabe das raízes dele, ele de Alvorada, né? Um piazão que se criou na rua, bem querido, inclusive ele sempre frequentava bairros, amigos, pós-jogos mesmo do Grêmio. É um lugar que ele gostava de ir, né? E tem jogadores assim. O próprio Adriano Imperador também, né? É um exemplo disso, né? Mas ele ainda conseguiu atuar por mais tempo, foi para a seleção, mas não desconectou, né, das raízes. Tem gente que não se adapta a esse novo estilo de vida, como o Fernando está colocando, né? E é aquela questão, né? Querendo ou não, o dinheiro, ele mexe com a cabeça do ser humano. Mexe, ainda mais que hoje em dia, nos nossos clubes,
bastante dinheiro. É muita cada vez grana mais. rolando. Não tem Falando em bastante contrato de 200 mil dinheiro, para cima. o Ipiranga deu uma Pô. engordada no caixa, né? Hoje, daqui a pouco a gente coloca. Vamos colocar a nossa entrevista hoje do Bola a Bola, que foi feito pelo nosso repórter e supervisor Sócio da Silva. A gente vai colocar aqui e você que está aí no rádio vai poder ouvir, você que está nos assistindo também vai poder assistir essa entrevista. Com quem foi a entrevista, tu sabe dizer, Fernando? Foi com Eu acho que foi o com Libardi? isso. Vamos ver ele então. Vamos ver aqui. Ver se eu consigo fazer esse negócio funcionar. Ao vivo. Hoje viemos conhecer o projeto Bola a Bola, que é coordenado pelo... Hoje viemos conhecer o projeto Bola a Bola, que é coordenado pelo... Hoje viemos conhecer o projeto Bola a Bola, que é coordenado pelo... Hoje viemos conhecer o projeto Bola a Bola, que é coordenado pelo... Hoje viemos conhecer o projeto Bola a Bola, que é coordenado pelo... Hoje viemos conhecer o projeto Bola a Bola, que é para dar treinamento, dar continuidade a esse trabalho que é realizado há tanto tempo. Como está sendo para vocês coordenar esse projeto que envolve crianças? Para nós é muito gratificante, é uma responsabilidade também estar à frente do projeto da Escolinha Bola a Bola. Temos muitos alunos aí matriculados, muitos alunos querendo entrar na escolinha. Temos também o projeto, como tu falou, a contemplação do Pro Esporte, né, que visa a participação das principais competições do futsal no estado, dentre elas o estadual. Então, a gente trabalha desde a iniciação, né, como a gente viu aqui hoje, do sub-5 ao sub-7 e as equipes de rendimento, que a gente chama, né, do sub-11 ao sub-15, que participam de competições estaduais. Então, para nós, cada dia é uma alegria estar aqui, junto com essas crianças, brincando com elas, fazendo com que elas desenvolvam o futsal de uma maneira que eles gostem, tá? Que esse é o nosso principal objetivo. E esperamos que o nosso projeto tenha cada vez mais tempo de atuação, que a gente possa conseguir evoluir cada vez mais em todos os segmentos. O que falta para o projeto crescer ainda mais, Thiago? A gente vê que vocês estão em vários ginásios, você atende alunos. Esse aqui é um dos locais, tem aonde no bairro Piá também. Qual que é a projeção, qual que é o projeto Bola a Bola aí para o futuro? Hoje a gente atende 260 alunos, né? Incluindo o ginásio do Frederico, Padre Werner e Linha Temerária. Tá? E a nossa dificuldade hoje é realmente quadra, né? A gente tem muita gente querendo participar, mas nós não temos muitos espaços assim disponíveis para a realização das atividades de futsal, né? Então essa é uma das nossas dificuldades, né? E também professores. Hoje em dia não temos muitos professores, né? Para que a gente possa poder ter mais atividades, né? Vocês têm categorias que estão disputando, tem inclusive as competições regionais, acho que até estadual. Fala um pouquinho sobre esses que já estão, digamos assim, mais bem preparados, inclusive, para fazer confronto com outras equipes. Ano passado teve boas disputas. Como é que está sendo a crescente dessa gurizada aí? Esse é o nosso terceiro ano no estadual, né? No principal campeonato de futsal do estado, e a gente já está figurando entre as principais equipes, né? Já estamos um ano conseguindo chegar entre as 4 melhores, nos outros anos chegamos nas quartas de finais. Então cada ano a gente vem se preparando cada vez mais, desenvolvendo o futsal, para que a gente possa colher esses frutos com boas classificações também. Enquanto a esposa chega aqui, só para a gente fazer uma imagem final, comenta um pouquinho aí, a gente viu um mural antes que tem fotografias aí da trajetória, isso está aqui estampado no Frederico Michaelsen, e é tão bonito ver essas crianças que alguns não são mais tão crianças assim, acho que já tem gente jogando aí o futsal local. Como é que é para vocês verificar, ver, né, iniciantes aqui do projeto hoje já em categorias que os colocam numa vitrine do futsal, pelo menos municipal? Esse também é um dos objetivos, além de transformar os atletas em cidadãos, né? A gente quer, através desses murais, expor esse material, essas fotos aí, para que todo mundo possa se ver. E com certeza, tem muitos jogadores aí jogando já na NPF,
tá? Nas competições como a primeira divisão, a segunda divisão, e até mesmo jogadores que iniciaram aqui já estão em clubes no futebol de campo, né? Então a gente tem um bom espaço aí de vitrine para esse pessoal. Bola, mais 10 anos, e mais 10, e mais 10, e mais 10? Uns 30 anos aí, se possível. Voltando aqui para nós, pessoal. Aí, ó. Isso aí. Muito botão na minha frente. Tô vendo. Verdade. Isso que a mão do Matheus é um pouco... Do Fernando? Fernando, quer dizer? Do Fernando. Mas se atrapalhou um pouco, né? Se atrapalhou. O André, É difícil, o André viu como é que eu pilotava minhas lives sozinho, né? Até com o cotovelo. Parecia vamos um dizer. povo, velho. Assim, até com a ponta do nariz encostando. Narrando e pensando ainda. Isso deve ser um avião bem antigo que tu tem que pedalar para ele. Falamos do projeto aí, então, do Bola. Bola, o grande Libardi frente ao projeto aí. Um abraço para o Libardi. E é muito gratificante ver Nova Petrópolis com o projeto mais um ano aprovado e saber, né, assim como ele colocou no vídeo aí, que está gerando frutos, né? Porque passa muita garotada aí, mas digamos assim que vamos dar um chute aí, não sei quantos alunos ele tem aí nas categorias, mas essa criançada... Tá batendo os 300. 300, se tu tirar aí 10, 15 que vão dar um fruto, alguma coisa mais no profissional, já é muito louvável, né? Então a gente sabe o quão difícil é tu tirar alguma coisa, uma safra de garotos, porque justamente é uma fase que eles estão se conhecendo, muitos, né, vão mais por incentivos dos pais e alguns a mãe acha que joga, aquela coisa e tal, né? O pai gosta. Acho que todos. Tem uma atividade paralela. E acaba às vezes, esporte. né? Atividade é paralela, mas quando vem algo que dá resultado, como o Libardi falou, é muito gratificante, como ele bem colocou, né? A própria NPF, as equipes da região, no Gramadense, inclusive, já tem colhido frutos do trabalho dele aí, né? E é legal essa parceria entre aí o município aí com o Libardi vindo nas bases, aí agora a NPF começa a pegar justamente essa escala aí de atletas onde ele encerra, né, que é os 15 anos aí, então a NPF vai descer as categorias aí dos 13 até os 12, eu acho, para justamente já começar a preparar essa gurizada para o gauchão sub-18 e sub-20 aí, para depois pensando no profissional, que é um trabalho em conjunto, né, que acontece. O ANPF está com o projeto do 16 para cima, então. 18, por enquanto estamos com sub-18, né? Sub-18. E queremos descer porque a nossa ideia futura é jogar gauchão sub-18 e sub-20. A nível estadual, porque aqui do projeto Bola tem muitos meninos que treinam no Gramadense, campo, né? E uma outra leva também já vai pro Juventude. Então a galerinha se divide. Eles jogam bola, mas ao mesmo tempo eles treinam já vão pro outro lado. No Juventude e treinam no Gramadense. Já existe até uma parceria, né? E claro, né? Pensando que tem jogadores que preferem mais o futsal, o salão, que é o caso do NPF, e tem aqueles que vão gostar do campo. O campo é um futuro mais promissor, com certeza, né? Mas hoje em dia é bem possível viver jogando do futsal por aí. A gente vê atletas no amador jogando profissional e ganhando super bem no regional já. A nossa região aqui, o futsal, que nem o Jean-Pierre, se ele quiser jogar futebol de campo e no amador e viver disso, vai ser mais difícil do que jogar o futsal. Do que jogar um futsal, porque futsal tem quase todas as noites. Pegando aqui um exemplo de um atleta vizinho nosso, o William, né, que voltou ele estava não vou lembrar agora se não era Suécia. Suécia, eu acho que é. Uma coisa assim. Enfim, então ele voltou de lá, ele foi destaque do campeonato, tudo, o pessoal já quer que ele volte, mas financeiramente não compensa ele estar lá num outro país,
onde o custo de vida é muito alto, ele ganhava mais que ganhava aqui, mas o custo de vida e a muito distância dos familiares, então não valia a pena. E ele tem até uma função de vereador eleito na cidade do Vale Real, e ele ainda joga em várias equipes, inúmeras. Você faz uma conta, né, André, que o que acontece? Geralmente os abertos aí, o pessoal aí na região se organiza para fazer as datas, né? Eles fazem fechar, joga segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Geralmente domingo, no caso do Dresch, ele jogava um campo, um set, né? Digamos, o cara joga praticamente todo dia na semana, Quase né? todo dia. Quase todo dia. Daí tu faz uma média aí de R$200 o jogo, 250. Não é um bom salário, não é esse? E tira 1.000 por semana. E isso nós estamos chutando Por baixo, né? Abaixo. A gente sabe que tem cara no amador aí no futsal mesmo, paga jogando, mais. que ganha R$500 por jogo, né? Um pouquinho Tem mais gente profissional. que vai para fazer um jogo numa final aí e cobra bem mais, né? Também. Mas isso já entra naquela questão do atleta específico, ele pode... Já vai para outros lados, né? É outro padrão de atleta. Ele praticamente ele carregou o time do River ano passado, a gente sempre falava, né? Depois que ele saiu, o River Mudou muito o decaiu, River, né? O River decaiu, não sei como é que... Aí deu aquela quebradeira ainda Deu todos aqueles problemas ainda. segunda né? fase. Mas já foi em questão dessa ausência do Dresch. E ele é um cara diferenciado, não tem o que dizer. A gente tem um ditado, né? E a gente brinca que o Dresch ele fede a gol. E é verdade, porque, cara, é incrível, cara. Às vezes os caras chutam, a bola dá na trave e ele nem tá no lance, a bola bate nas costas do cara e faz gol, cara. É um negócio incrível. O cara Tem parece gente- que tem uma liga. Tem uma liga. Ó, essa aqui é pro André, que o André marcou ele, né? Marcou e o cara não jogou. O Falcão, que o André, ó. Se ele Falcão. vê o André, ele fica sai correndo. recolhido. O Falcão tá voltando. Olha só, o Falcão vai jogar no Grêmio, no Futebol 7. Junto com Douglas, Maicon, Edilson, Kelvin, Léo Moura e o Falcão. É o Master? Sabe que é? Não, a equipe do Grêmio de Futebol 7. De futebol 7. Futebol 7, são assalariados e tudo mais, e contrato com o Grêmio para o Futebol 7, né? Daí, tu vê, a gente estava comentando antes do Jean-Pierre, né? Para ver que às vezes tem alguns jogadores que eles, pelo futebol que tiveram, que ainda mantêm, eu acho que é o caso do Falcão, por exemplo, ainda encontra o mercado de trabalho, né? Mas agora eu vou dizer uma coisa, cara. Eu não tive o privilégio, na verdade, como se diz ditado, né? Chupei bala enquanto ele estava em atividade, porque ele jogou com o Magnus e veio participar acho que de uma supertaça em Gramado, e jogou ainda a Libertadores aqui em Carlos Barbosa, que saiu, ele estava atuando pelo Magnus ainda, né? Falcão. O Falcão. E eu não fui esperto o suficiente para ir ver ele atuar em um jogo profissional. Mas aquele dia que ele jogou ali naquela brincadeira que o Steel participou, Presidente Lucena, né? com a idade que ele tem, cara. E olhando, E cara, marcado pelo e a André gente- ainda. E é marcado pelo André, também. que é difícil. Mas assim, ó, a gente já vê muitos Alô, jogadores cara. no cenário do gauchão mesmo, da Série B aí, enfim, jogadores de alto nível já, que a gente já vê diferença em jogar. Agora o Falcão realmente ele é um cara 45 diferente, não tem... É muito 45 diferente. Eu Não cheguei tem a o que ver. dizer, o cara com 45 anos, a facilidade, o toque de bola, o que ele faz com a bola é mágico, realmente é encantador, não tem o que dizer, né, André? Ele é inteligente por muito, demais, é né? muito diferente. Tudo bem, né? o cara foi Não muito tenho o que diferenciado. dizer desse cara, meu. Ele Eu tive... assisti ele na televisão. Na televisão, futebol de salão. Que sacanagem. É. E tu viu ao vivo. Não. Eu tô falando que eu Sim, perdi sim, de ver o eu jogo cheguei mesmo, a para o ver cara ele ter jogar. percepção de ver no jogo eu profissional. cheguei a- Claro, Auge, né? na brincadeira ali é sim, diferente, né? Isso me lembra Ela tá menosprezando o André, viu? Na brincadeira isso é diferente. Mas era, né, André? Sempre o André sabe que... Eu nem lembro. Não, tô Ele brincando, até deu 2 bicicletas lá. Vamos ver. Vou chegar. Tá vou louco. chegar. Mas isso me lembra de uma historinha de um amigo meu que foi olhar o Ronaldo Fenômeno jogar no Beira-Rio contra a seleção da Argentina. Diz que o Ronaldo ficava caminhando em campo. E aí, quando
era hora de atacar, que ele dava assim um pique para a esquerda e rasgava por dentro, que os zagueiros não sabiam para que lado correr para tentar pegar o homem, de tão rápido que ele era, e aí eu tentei a inteligência entre um Rivaldo, que o cara citou do Jean-Pierre, o Jean-Pierre tinha um passe bom, ele podia ter evoluído, mas nesse momento que entra a inteligência do cara do meio, que a Argentina, acho que aquele jogo foi 2-0 pro Brasil, e o Ronaldo destruiu com o jogo. Então, esses caras diferenciados... Eu tive o prazer de ver ao vivo... Não, o Manuel Tobias. Ah, sim. Aqui Tobias, também outro mágico. Ele surgiu um pouco antes do Falcão, né? Isso. Mas também. Ele jogava muito bem, e aí foi um jogo... O Matheus vai lembrar da nossa ACF Unijuí. Eu não lembro se o Manuel e o Falcão chegaram a atuar juntos. Eu acho que não. Sim, foi fora. Talvez num momento muito curto. Bem no comecinho da... Bem no começo do Falcão e... Porque quem jogava na frente era o Jorginho. O Jorginho, que tem um projeto de uma escolinha em Parobé. Um projeto bem legal também, parecido com o projeto do Thiago aqui. E... o Jorginho, eu só não sei se o nome do projeto dele. Como é que é o nome do projeto? Mas em Parobé. Mas tu ia falar do Manuel Tobias, Fernando? Não, exatamente. Eu tive o prazer de ver. E é exatamente esse negócio assim que foi citado. Quando é ao vivo é uma coisa, né? Quando a gente vê na televisão é outra. A TV ela vai aonde a bola tá. Isso, na quadra, no campo, tu consegue ver o posicionamento do jogador. Exatamente. O deslocamento, daí tu vê a inteligência do jogador, no né? futebol se posicionar isso para receber a bola. No futebol isso é muito. Eu lembro de um outro jogo. Foi o primeiro jogo que eu fui na Arena, primeiro e único, infelizmente. O Grêmio, infelizmente, perdeu também pro Coritiba. Por isso que eu não vou. Coritiba que ainda tinha. Coritiba que ainda tinha o Alex Cabeção. E todo mundo falava, era a época do Kleber Gladiador. E todo mundo falava assim, cara, esse maluco não joga nada, Cara, eu vi aquele maluco jogar. Assim, ó, ele pra pegar na bola demorava, mas o que esse cara fazia dentro de campo... Do Kleber Gladiador. Kleber. Cara, ele ficava o tempo todo passeando e aquela zaga atrás dele. Ele não precisava fazer nada. Ele precisava só ficar se movimentando. E aí ele ia tirando a marcação para os outros invadirem e bater pro gol, fazerem o gol, alguma coisa assim. E até perturba o esquema tático da defesa do time, né? Exatamente. Porque por exemplo, o que o Soares faz hoje. Erra pênalti, mas ele preocupa a zaga. Preocupa o esquema defensivo do adversário. E a gente não tem essa noção. Os jogadores aí fazem isso. A gente não tem essa noção quando a gente não tá na quadra ou no campo, né? Exato. Na arquibancada assistindo. E voltando a falar de projeto, só para tu vê a importância do projeto Bola a Bola, porque o que acontece hoje, por exemplo, vamos pegar uma situação. Tem um garotinho que se chama Luizinho, ou Luiz, eu acho que ele tem 15 ou 16, eu acho que 15 ou 16 anos a pau e corda. Ele já assinou com a Propé, tá jogando na primeira. Cara, o que esse guri tem de facilidade e inteligência para jogar a bola é incrível. Já vem com essa preparação, com essa base, né? Então, tu vê toda essa importância da base aí, diferente do tempo do Manuel Tobias, dessa galera do Falcão, onde Ronaldinho Gaúcho, onde realmente o DNA, a habilidade... Então, hoje é possível tu, digamos assim, tu não é um gênio da bola, tu não é o cara do DNA, mas se tu treinar desde cedo, aprender e tu pegar gosto, porque possivelmente tu vai ser um atleta. Tem que ser dedicado. Se dedicar, caso do Cristiano Ronaldo. Se empenhar. Assim como tem alguns que não aprendem, né? Mas é que criança aprende. Veja o Tassiano. Veja o Thiago Santos. Mas aí... Aí assim, ó, não adianta.
Daí, Não, mas esse aqui, ó, tem que não, desistir, é. largar de mão. Não, vamos ser muito sinceros. A gente, como torcedor, a gente é muito exigente. Mas, cara, se os caras são profissional, em algum momento da vida eles deram algum caldo, né? E em algum lugar deu certo. Né? Eu discordo, meu amigo. Não, Eu acho que os nossos times... Tu que é cara só do Nino Soares. Não. Os nossos times, e aí é Grêmio, Inter, Cruzeiro, Vasco, eles, na maioria das vezes, contratam mal. Mas Até o reserva contrata mal. Esta é que é a grande verdade. Às vezes, acontece muito nos nossos times, eles trazem muitas vezes o jogador de ocasião, o negócio de ocasião. E daí esse negócio de ocasião nem sempre corresponde com a expectativa. É a grande verdade. O Grêmio agora teve, eu acho até que o Grêmio, com esses que trouxe, ele até que conseguiu triar de forma mais coerente. Né? Se nós for analisar esses jogadores que trouxe agora. Agora, por outro lado, a direção passada contratou muito mal. A direção passada sempre preocupou muito com valores em caixa, né? Isso e aí né? Contratou algumas estrelas que não deram. Não funcionou, né? Umas naba braba aí que tá louco. Mas o Grêmio, é verdade, mas o Grêmio tá mal para sábado, né? O que tu acha, André? Não, o time do Grêmio sábado dificilmente olha para pensar numa escalação. Eu acho que lateral direito tá pro Ipiranga. Tá desenhado pro Ipiranga. Se o Cristaldo não conseguir jogar, que tem uma dúvida, o PP e o... Não, eu tenho aqui, tu tem também, Fernando? Começa pelo Kahneman, que foi expulso. Para variar, ele quebrou o cara lá. Daí a gente faz uma base Vila Sante e Carbajo nas seleções do Paraguai e Uruguai. Fábio, PP e Cristaldo lesionados. E o pior, que eu soube hoje, tanto o Fábio como o PP, eles têm lesões musculares na coxa. O PP provavelmente vai ficar parado um mês, ele não volta nem para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. O Fábio provavelmente também fica fora. A dúvida é se o Cristaldo talvez tenha chances de jogar, porque parece que a lesão dele seria menos grave. Imagina, mas eu Fábio, PP, Cristaldo, Kahneman, Carbajo, Vila Sante... Analisando... Foi o time do Grêmio? Não, foi. Acho que não é tanto. Eu vou assim, passear no parque sábado de tarde. Eu creio assim, Ferreirinha... Mas e o meio de campo? Mas o meio de campo com Vina, Cristaldo... E quem mais? Bitelo... Se o Cristaldo jogar, né? Eu acho que vai jogar. E volantes? E a volância? Bitelo... Volância. A volância... Tenha coragem e fala quem vai jogar de volância. Vocês podem até me condenar. Eu vou condenar. Mas na primeira volância eu botaria Tassiano. Pronto, ferrou. E daí do lado dele na segunda, o Thiago Santos. Não. Tassiano, se o Cristaldo jogar, né? Se o Cristaldo jogar. Isso. Se o Cristaldo não jogar. Tá, na pior das hipóteses. Pior das hipóteses. Aí o Cristaldo. Assim, aí fica o Vina, Bitelo. A gente tem que ser realista. Na pior das hipóteses, sim, vai começar o Thiago Santos. Vai isso começar. Hoje 90% está desenhado o Thiago Santos. E daí ali vai ser o furo. Agora, mas o técnico do Ipiranga. Eu não acho. Por ali, pelo Thiago Santos. 2-0, liquidou. O Thiago Santos, eu creio assim, tem uma preocupação que para mim é maior. Lateral direito, lateral esquerdo, a gente sentou o titular. O que deu no Renato que ele tirou, estava machucado? Ali também não dá para entender para botar a princesinha dele, né? O Barbosa. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, que também é outra naba braba. E zagueiro. E aquele lateral Jeromel volta ou não volta? Não volta. Mas já estava treinando, né? Mas não volta. Tá, mas então... Tanto é que você pensou no meio na zaga, esse guri que o Grêmio trouxe aí, eu nem lembro o nome, parecido com o Vini, mas não é Vini. Vina? O Vina é atacante. O Vina não é zagueiro. Um zagueiro que o Grêmio trouxe agora nessa leva de contratações.
Deve ser ele no lugar do Kahneman. Eu não recordo o nome do... É o Piazão. O Piazão que o Grêmio trouxe aí agora. Mas então, na avaliação de vocês, a missão do Grêmio, por estar em desvantagem, é muito pior que a do Inter, mesmo com o Inter com desfalque do René aí. É pior. Eu acho que entre os dois... O time do Inter está praticamente completo. O Inter está completo, e não ainda vai ter voltar. desfalques. Não vai. E o detalhe ainda jogando no Beira-Rio. Vai voltar de pena. Exatamente, pode melhorar ali a volância no meio de campo. O Inter vai melhorar. Vai melhorar a volância no meio de campo com o DP. Mas eu acho assim, eu assisti o jogo do Inter contra o Caxias aqui no O Centenário. Caxias melhorou muito ou o Inter Caxias tá... melhorou muito, estava jogando muito mais. Isso é verdade. E olha Primeiro que aquele tempo o Caxias foi melhor. aquele pênalti no segundo tempo eu achei bem duvidoso. Não, e o Caxias no primeiro tempo foi melhor, não há dúvida. O Inter melhorou no segundo tempo e eu diria até que no segundo tempo o Inter não foi melhor, ele equilibrou. O Caxias deixou de ser melhor. O goleiro Quase do Caxias aconteceu com o é Grêmio. muito O Grêmio bom. completinho com o Ipiranga, o primeiro tempo o Grêmio lavou a alma, né? Perdeu até gols, foi bem superior ao Ipiranga. Daí no segundo tempo perdeu esses jogadores, o PP, perdeu mais o Cristaldo, o Cristaldo e o PP principalmente. Bom, ali no segundo tempo aí que tá. No segundo tempo do Grêmio, quando ele já ficou sem o Fábio, sem o PP e sem o Cristaldo, que a gente pôde perceber a dificuldade que o Grêmio tem se não tiver 3 ou 4 desses 11. É o que eu falei até no programa anterior aqui. O Grêmio tem só 3 reservas que podem fazer alguma diferença quando entram. Fora isso, não tem. O Grêmio não tem banco. Pelo Grêmio não ter banco, é que ele vai ter enormes dificuldades contra o Ipiranga no sábado. O Grêmio não tem banco. Os únicos bancos do Grêmio são o lateral direito, João Pedro, eu sempre chamo de Paulo, a criatura. Vila Sante, que não tá. Que tá fora, né? Mas o Vila Sante é titular. Eu concordo. Mas às vezes fica ali aquela dúvida, Carbajo, Vila Sante, então... Mas eles não jogam na mesma função, né? E o Ferreira, né, que seriam esses 3 reservas que eu sempre cito, o Carbajo, o Vila Sante, Ferreira e o João Paulo. O resto não adianta, se entra não faz nada. O Thiago Santos vai ser melhor o Grêmio jogar com 10 do que botar o Thiago Santos. Eu vou citar outro nome para ti. Do time. Eu vou citar outro nome para ti que toda vez que entrava no Renato lá atrás, o Darlan. Que tá mal, né? Esse atleta tá no Grêmio. O que tem que o Darlan não consegue mais outro, jogar? né? Porque ele é um canhoto muito técnico, ele não poderia dar... Eu não sei se para primeiro volante, eu ainda acho que o Tassiano tem mais corpo para se precisar pode ser, ali tranco. Né? Mas talvez pelo tranco, porque o Darlan é um jogador ofensivo, né? E tu vê, ele teve no Juventude, não ficou no Juventude, foi dispensado, voltou para o Grêmio, e ele também era outro jogador, né, que você tinha uma expectativa boa sobre o futebol do Darlan. Querendo ou não, ele era daquela safra ali do Arthur. O Matheus, né? Querendo ou não, a gente, cara, existe uma coisa que todo técnico tem e não adianta, a gente vai do profissional ao amador, é a preferência por algum jogador de algum estilo. O técnico enxerga algo no jogador que a gente muitas vezes não enxerga. E a gente fica se perguntando. Eu até mesmo estava acompanhando um pouco mais o Inter para entender um pouco o time do Inter. E o trabalho do Mano simplesmente é excepcional no Inter. Mas aí tu pega um Caxias que se ajustou, como a gente viu, vai ali dar um susto no Inter, né? E é diferente, porque o Mano é um técnico que, diferente do Renato, ele é um cara que estuda. Mas mesmo assim, existem umas preferências do Mano também no time do Inter. Porque tem alguns caras que a gente se pergunta, poxa vida, como esse cara não tá jogando no time do Inter, cara? A maior bucha assim, que tá ali dentro do Internacional é porque não joga Wanderson e Pedro Henrique no mesmo time. Eles são da mesma posição. Mas aí uns dizem assim, mas não importa, os dois jogam pra caramba. Coloca os dois pra jogar. Tu adapta teu time pra essa qualidade, né? Olha, foi o que o Renato fez agora. O Renato queria tanto o Michael, que é um jogador de velocidade pela direita. Não teve.
né? Sabe Ele um acabou cara- adaptando Esse com o que atleta tinha. falta pro Grêmio. Existe ainda uma possibilidade, eu até estava lendo sobre isso, mas para junho, né? Ainda existe uma possibilidade que o Michel venha em junho e na mesma situação de parceria com empresários, aí, como fez o Soares. Com o Soares e o Cristaldo e o Carbacho. Mas não adianta, a gente vai ter que continuar falando de Grêmio. Não, né? é. Eu vou pro Inter, o homem volta pro Grêmio. Então vamos Não, falar mas de Grêmio. vamos falar um pouco do Inter agora, do Internacional. Eu Não. concordo com o Fernando. Tem um eu já jogador disse lá, aqui, eu né? vou dizer uma coisa pra vocês. Tem um jogador que o Renato tem de coringa e esse guri ele atua onde quiser no time do Grêmio. Só não na zaga, mas esse guri joga onde quiser. O Bitelo é um cara muito inteligente. Se apertar, o Bitelo faz até volante no time do E Grêmio. sabe que o Eu não sei se ele Internacional... faz primeiro volante porque ele sai muito, mas que o Mas time aí dele, é educar o como cara. segundo, eu acho que o time do Grêmio é tranquilo. Tassiano, Bitelo, Thiago Santos vai jogar na função. Cristaldo, Cristaldo, Vini. o Vina e Vini, Bruno Vini. É, Bruno Vini, esse é o zagueiro que deve jogar no lugar do Cano. Isso aí, Lembramos né? do outro É o Bruno nome. E é bom zagueiro, hein? Eu sabia Bom que ele tinha O uma... Vini é bom que ele zagueiro. tinha um nome parecido com o Vini. E eu considero hoje o melhor ataque do Grêmio Ferreira e Soares. Para mim é o melhor ataque. Mas tá faltando o zaga. Tá faltando o zaga. Não, vai A faltar muita coisa para sábado. O lateral direito, olha, esquerdo e mas zaga. Sabe que o Inter, eu acho que o Inter, o Mano Menezes, de repente, também poderia experimentar um novo esquema tático, né? Sim. Para aproveitar os jogadores que ele tem ali, porque o Inter, por exemplo, no meio de campo, Alan Patrick, Maurício, Pena, esses jogadores são titulares, na minha opinião. Mesma coisa que Wanderson lá na frente com o alemão. O Pedro Não, Henrique. não, o Pedro Henrique. São titularíssimos, o Pedro Henrique e Wanderson. mas aí é que agora Montar tem um o- esquema tático o para... Luiz Adriano, Agora tem o Luiz Adriano, não. Ali vai jogar. Porque assim, ó, tem um jogador que está cansando no Inter, né? No segundo tempo ele chega no finalzinho lá, ele cansa, né? Agora me fugiu o nome do Maurício? Não, o 10? O 10 é o Alan Patrick. Alan Patrick. o Alan Patrick. Ele cansa no segundo tempo. E aí eu acho que ele pode armar algum jogo com o Luiz Adriano e Alan Patrick fazendo uma coisa que o Douglas fazia com o Luan, que o Douglas armava o jogo, que seria o Alan Patrick. E o Luiz Adriano jogar como um falso centroavante. Quando o outro time tá com a bola, o Luiz Adriano vem atrás, né? E ajuda a marcar, deixando o Alan Patrick livre do compromisso de tanta marcação. Vai fazer uma sombra no volante? Vai, mas não vai recompor tanto. E com dois abertos, que foi o que consagrou o Renato no passado, né? E não eram... PP e outros foram craques, né? O próprio Cebolinha jogou bem, mas teve Pedro... Pedro não. Como é que era o nome do outro que estava no Cruzeiro? O Pedro que jogava pela esquerda ali. Isso. Era mas ele tinha um codinome ainda. Tinha. Pedro... Vai faltar agora. Agora eu não lembro. Mas do assim... Cruzeiro. O próprio Ramiro, ele não era um ponta direita. Pedro mas Rocha. Pedro Rocha, isso aí. Pedro Rocha. Mas o Ramiro também fazia. O Ramiro agora que mudou de casa, né? O Ramiro tá no Cruzeiro. Trocou o Corinthians pelo Cruzeiro. Falando pra gente finalizar o futebol aí, foi lançada a pergunta no grupo hoje à tarde e eu quero ver quem vai ser os caras que vão arriscar o Z4 e o G4 do Brasileirão, pode ser? Pode. Eu vou começar com o meu Z4 então. Vai. Pra mim, Cruzeiro, porque não contratou, Botafogo, Vasco. Vamos olhar a cola aqui primeiro. Pra mim, Cruzeiro, Botafogo, Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. O Z4 é esse. E o G4 pra mim, cara, não é expectativa e uma realidade. Se o Grêmio conseguir organizar esse time aí, fica Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Inter nesse G4 aí. Eu acho que o Grêmio não tem lá grandes chances de ficar porque não tem banco. Eu diria que para ficar entre os quatro, Palmeiras, Flamengo,
Fluminense e Atlético Mineiro. Tá. Atrás ali eu diria que viria o resto. Atrás ali, tipo, até tendo chance para uma... Vai de G4 e Z4. Vai o resto. G4 e Z4. Vai o resto. Porque... Z4, quem é o teu Z4? 6 minutos, vamos lá, pessoal. Z4 eu não fiz, não sei. Z4 não fez. Não fiz Z4. André, já... Deixei em branco essa questão. Ou tu passa para mim a palavra. Não, eu Vai. vou numa sequência quase idêntica ao... Eu vou botar Grêmio, Inter, Palmeiras e eu acho que um time que ainda pode surpreender é o Fluminense. Tá? Agora ele colocou um que é no meu G... Eu sou E aí, G4. e aí os outros ali, Cruzeiro, o Bragantino. Puta, isso nós temos que anotar, hein? Não, a gente tá com o programa gravado. Depois só pro aí vão YouTube cair. e a gente vai Esses saber. vão cair. Tá. E o... Cruzeiro, Peraí. Bragantino. Cruzeiro, Bragantino, o Vasco, porque acho que não contratou bem. E eu não sei o Goiás, como é que tá o Goiás. Olha, se eu fosse colocar em 4, eu colocaria o Goiás, o Cuiabá, viu? Só olhando aqui. Cuiabá não. Aqui é olha, Fortaleza também. Não tem lá grandes... Mas enfim... Mas é a tua votação. Pra Tu mim, não tem pra voto, mim- então passa pro Fernando. Pra mim, eu acho que Estou fica enchendo assim. linguiça, né? Palmeiras, Tá, dos 4 principais. os 4 principais, o G4, né? Palmeiras, Fluminense, Esse é diferente. Grêmio. Passa. Eu acho que fica no 4º lugar o Grêmio, C, né? Conseguir se manter. E o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Eu acho que assim, ó, se o Flamengo não encaixar, não sobe. E o Não, Atlético Mineiro tá mais ou menos. Vamos ficar entre os 8 ali, Vamos então. ficar entre os 8. E agora, Entre os 8. Z4, Vasco, que tá muito mal. Eu já votei Vasco. Goiás. Aí eu vou colocar o Bahia e Bahia. o Coritiba. Ainda mais se o Bahia levar o Tassiano. Que Aí o cai, né? Bahia ele não tá bem na Copa do Nordeste. Não tá bem, não. Isso é verdade. Posso falar do nosso amador para encerrar, então? Pode falar aí, depois Primeira eu passo divisão. a tabela do final de semana. Vou passar a tabela de classificação, então, da primeira divisão Nova Petrópolis, Era pode isso que eu ser? ia falar. Se tu quiser passar Posso a tabela, fazer dessa vez? Pode. Deixe as honras a mim, então. Esse final de semana não tivemos rodada, porque tivemos gincana municipal na cidade. Parabéns à equipe Tiaraju, vencedora. Deixa eu só fazer um meia-culpa que eu coloquei a semana passada, que ia ser nesse, só que a tabela me foi passada sem a data. Sem a data, Então ok. eu fiz Correção. como se fosse no final de semana. Aí quando eu cheguei segunda-feira para dar qual foram os resultados, não tinha. Não. Ganhou Tiaraju. Ganhou pronto. Tiaraju. Tivemos aí então a gincana, como trouxe a informação, parabéns à equipe do Tiaraju, né? Mereceu, né? Depois de anos aí lutando aí, né? Vem a vitória, uma equipe grande, tenho muitos amigos lá também, participei um pouquinho, fui no QG lá, é muito bacana a gincana aí, movimenta muita cidade aí no final de semana, na madrugada em diante. Equipes grandes mesmo. Equipes grandes, o povo brinca valendo com a gincana aí, é muito interessante. Vem equipes de outras cidades, participam, então parabéns ao Tiaraju. Por esse motivo não tivemos a rodada da primeira divisão, então, que ficou então para o dia 25 agora, que terá jogos aí, vamos ver aqui se meu celular me ajudar, o Fernando tem na mão, pode ir falando aí para mim, que eu passo a classificação. Quadra tem dessa vez. Quadra tem, vai ser no Ginásio Frederico, então dia 25. O primeiro jogo vai ser Ita e LDO. Segundo jogo, Marola e Pouca Bola. Terceiro jogo, River e Fala Mansa. Quarto jogo, Propé e Manchas. E o último jogo da noite, o quinto jogo, vai ser Barão e Farrapos. A tabela do campeonato segue com LDO liderando com 6 pontos. Em seguida, Barão 6 também. Pouca Bola com 4. Marola com 3, Fala Mansa 3, River Plate 3, Manchas 2, Ita Futsal 1. Não pontuaram na competição Propé e Farrapos aí, puxando os últimos colocados da competição. Eu vi uns caras lá com Serra Cortintas na camisa.
Opa, estão liderando? Não sei, até Falando em Serra Cortintas aí, né? A Serra Cortintas aí esse ano é parceiro da NPF aí. Temos que trazer o novo manto da NPF, dar de presente aí pro nosso André Stil aí. Opa, olha aí, pode ser uma solenidade. Vamos fazer solene aí, né? Essa função aí, né? Aí. Por que não, né, André? Tem os empresários lá pagando o salário do Soares e agora tem o André aqui, né? Então tá, rapidinho. Rapidinho. Dele mesmo. Quem vai ser o time que vai surpreender aí no final de semana, vocês acham? Matheus. Propé tá devendo vitória. No final de semana, Ipiranga. Sobrou só o Caxias pra mim, então. Não precisa, pode ser o mesmo. Mas tu tá falando do Gauchão, Pode então? ser. Não, tá. fácil. Do Gauchão, surpreende o Caxias. Vai manter o Inter. Essa é a opinião da gremista. Caxias. Eu é Ipiranga. O Ipiranga vai, infelizmente... Eu acho que o Ipiranga faz o crime. Faz o crime, tio. Pô, já tô deprimido desde agora. Não sei. E no Amador aí, vota? O André que acompanha mais. River. Aqui que vai primeira divisão, surpreender. Nova FM, rádio para quem ouve rádio. Eu não lembro da ZYU classificação ali, porque tem que ser um dos 492, últimos classificados ali 87.5 pra surpreender. MHz. Avenida Kim. Já foi? Ou não? Vamos, vai, continua. Não. LDO. Continua. Foi só Não, ele Tá é o liderando. líder do campeonato. Propé, que não ganhou ainda. Aí é Propé, né? Vamos dar uma... E Farrapos, Propé, né? Propé chinelo, Propé. Propé chinelo, cara. Então é o Propé. Esse é pra nós? Amigos, até o próximo. Até o próximo, abraço, Maravilha. boa noite. Nós vamos encerrando o Inova Esporte Clube dessa terça-feira, pedindo a você aí que esteja na nossa audiência na próxima terça-feira com mais um pouco de esporte para você. Com todos uma boa noite e até semana que vem.